ideia simples ali. Vai ser lido então pela esposa do irmão Carlos, que fará a leitura para nós. A leitura bíblica de hoje se encontra em Efésios, número 5, de 22 a 27. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Obrigado pela leitura. O texto é muito claro, não precisamos fazer muitos rodeios. O difícil é viver o texto. Ele é muito claro naquilo que a esposa deve ser, naquilo que o esposo deve ser. Se nós continuássemos, iríamos também ver as orientações da palavra de Deus dos filhos. O problema eu acredito que não seja a clareza do texto bíblico. Sempre os textos da palavra de Deus são muito claros. E nesse está bem claro o que Deus deseja. Eu vejo um problema, pelo menos em mim, creio que vocês também. Eu creio que a dificuldade nossa é viver as orientações claras da palavra de Deus. São muito claros os textos da palavra. Os 10 mandamentos são claríssimos, tão claros, principalmente, por isso que Deus usou a palavra não. No mandamento ele usa muito a palavra não tal coisa. Quando nós dizemos não, é pontual, fechou, não dá abertura. Não faça isso, está claro. Se Deus falasse assim, olha, de vez em quando você pode fazer, olha, você pode até guardar o dia de sábado, não é assim. Deus é muito claro. Guarde o sábado. Não faça isso. É muito claro. O texto não é o problema. O problema somos nós. É a minha vivência diante da clareza da palavra de Deus e das orientações que Deus nos dá. Ser blindada uma família é não deixar que as coisas erradas deste mundo possam penetrar dentro de nossa família. Um sonho até pode parecer, mas a blindagem não significa que não vamos ter as influências negativas. Nós vamos passar por elas, mas a blindagem faz com que nós vençamos essas dificuldades, derrotemos esses problemas. E são muitos, inúmeros, que fazem parte do panteão de Satanás para nos destruir, vamos dizer assim, tá? Para nos destruir. Em nenhum outro lugar, queridos irmãos e amigos, encontramos o padrão divino para o casal expresso de maneira mais clara e simples do que, por exemplo, no primeiro contato que ele fala do casamento em Gênesis. Ali o padrão é tão claro, né? A respeito do relacionamento entre homem e mulher. Por isso deixa o homem, olha o que diz o texto de Gênesis 2:24, bem claro ali o padrão. Deixa o homem, né, pai e mãe, e se une à sua mulher e vice-versa, tornando-se os dois uma só carne. O padrão é muito claro. Ele deixa claro, o mundo está confuso, estão confusos, e bastante, e ainda defendem essa confusão. Por que estão confusos? Hoje há casamentos estranhos. A palavra de Deus é muito clara, homem e mulher, não tem outra opção. Homem, mulher, não há. O texto é claro, mas as pessoas estão tendo dificuldades de entender isso aí fora no mundo. Para nós, isso é muito claro, nós não temos dificuldades aí.
Mas se eu disser para vocês que no decorrer dos anos da nossa querida e amada igreja, nós temos encontrado pessoas que têm dificuldades com isso também. Tem. Conhecem a palavra, conhecem as orientações, mas está confuso. Está confuso. Unir-se ao cônjuge é uma expressão que abrange todos os aspectos do relacionamento entre marido e mulher, mas todos. Não é só o físico. Não há problema que surja entre os dois cuja solução não possa ser encontrada numa compreensão mais profunda do que significa unir-se um ao outro, tornar-se uma só carne, ter um companheiro e assim uma companheira. O que significa ter essa união, unir-se um ao outro. Irmãos queridos, Deus sabe que a nossa felicidade e a minha felicidade, a sua felicidade, estaria em estarmos relacionando-se com pessoas. E Ele escolheu uma pessoa para que o nosso relacionamento fosse mais íntimo e mais forte. Interessante, nos unirmos, nos relacionarmos em grupos maiores, em grupos menores, e depois então principalmente uma união bem íntima entre esposo e esposa, para que pudéssemos encontrar os complementos que nos faltam. E não é somente o complemento físico, esse é uma pequena parte, mas o complemento em algumas coisas que nós homens temos de falta e que as mulheres também têm e que faltam. Deus nos fez, irmãos, claramente, definitivamente, macho e fêmea. Muito claro. Como parte da sua criação. Está bem nítido isso. Como parte da mais profunda expressão pessoal, também, do próprio Deus. As características dele. Quando Deus criou a raça humana, meus queridos, a sua imagem, não criou somente o homem. Ele tinha já uma visão interessante de tudo aquilo que ele queria. Algo ou alguém estava faltando. Por isso Deus disse aquela famosa frase que eu já vou citar para vocês. Mas olha a inteligência de Deus. Vejam que um beijo é muito interessante. Quando Adão estava observando os animais, e ele percebia que os animais vinham em pares. E percebia que um desses animais era menor, mais gracioso, menos agressivo e até mais bonitinho. Vamos dizer assim, né? Ele percebeu que havia diferenças. Mas por que começou a causar no coração de Adão um desejo, uma necessidade, uma visão da importância que seria ele ter alguém para complementá-lo? Deus, na sua sabedoria, não fez como fez os animaizinhos que já vieram, já com o seu parzinho, macho e fêmea, e ele dava um nome para todos eles. Deus quis que Adão fosse despertado no coração dele um desejo. Por que para mim não? Ou então, cadê a minha companheira? Está faltando algo, Deus. Deus é muito sábio, porque ele iria realizar o primeiro casamento, e era como o homem é especial, não é um animal, então o amor ou a necessidade teria que brotar do coração dele. E Adão sentiu a necessidade de que precisava e ele queria, desejava uma companheira. Ele não falou diretamente para Deus. Ele cada vez ele olhava para Deus e estava falando assim para Deus, né? E a minha? Todo mundo tem lá os animaizinhos e eu. Quando Deus percebeu o desejo no coração de Adão, aí sim, olha que sabedoria, ele causou o desejo para que a coisa fosse muito bem feita. Deus criou um desejo no coração dele. Aí sim ele disse para Adão: far-lhe-ei uma adjutora ou uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, verso 18. Outra coisa incrível, eu não sei se vocês sabem, eu já vi muitos autores sobre lar de família, eu acho muito interessante. A maioria deles chegam a um consenso que
que o homem coloca em primeiro lugar, por incrível que pareça, o homem, não a mulher, o homem, o macho, coloca em primeiro lugar das suas necessidades, e coisa incrível, companheirismo. É o primeiro lugar. O sexo fica em segundo. O companheirismo, em primeiro lugar. E Deus responde: far-lhe-ei uma companheira. Deus, então, sabendo, ele colocou um amigo, uma amiga, melhor dizendo, desculpa, uma amiga perfeita para estar ao lado dele ali. Alguém que possa ajudá-lo, alguém que, impressionante, irmãos, o trabalho de uma esposa. Eu já estou casado, eu casei tarde, eu não casei cedo não, e foi a melhor coisa que eu fiz, viu, irmãos? Se não tinha, olha, menina, eu tinha errado feio. E era um. Eu não namorei muito, mas na quinta eu casei. E olha, eram moças maravilhosas também, hoje, muito bonitas também, mas não daria certo. Deus sabia que eu precisava era da Júlia. Júlia não está aqui hoje. Minha esposa hoje está pregando na igreja de Jardim Centenário, terminando fazendo o término da semana de saúde. Na verdade, a semana de saúde é um curso de saúde que ela dá, bem prático. E hoje ela teve um concurso de culinária vegetariana, e as 3 pessoas que ganharam estão lá recebendo os prêmios, então ela está lá, né? Só estou aqui com o filho mais velho, que é o Hélio. Cada vez que eu ao lado dela lá. Mas irmão, se Deus não me ajudasse, olha, eu insisti, eu sabia que Deus falava alguma coisa, mas eu gosto dessa, Senhor Jesus. E por 2 vezes Deus me livrou de relacionamento de 4 anos, hein? Fiquei noivo nos 2, e Deus cortou os 2. Quase teimoso. Até que Deus me deu a minha esposa, a qual tem sido para mim uma grande companheira, a minha melhor amiga, irmãos. Como é importante ter essa adjutora. Nós homens necessitamos de companheira. Deus colocou isso no nosso coração. Far-lhe-ei uma adjutora. Ele sabia que esse desejo é muito forte no nosso coração. Por isso que nós usamos muito bem entre os homens. Por isso que vocês mulheres me compreendem. Por que nós gostamos de 22 marmanjos, mais 2 ou 3 ali e tudo correndo atrás de uma bola. A minha esposa um dia chegou e falou assim para mim: Valdir, por que vocês não... Eu dou uma bola para vocês, você fica chutando a parede o tempo todo sozinho. O problema não é esse, o problema é o companheirismo. É dar risada, é perder o jogo, estar com os amigos. Porque nós homens precisamos do companheiro, da companheira e do amigo também. E a esposa é aquela companheira, aquela parte íntima que nos satisfaz o desejo total. Que impressionante, irmãos. Olha, Deus compreende a natureza humana. Eu fico encantado de ver assim que a esposa nos complementa. Mas, querida esposa, nós também complementamos vocês. Aquele verso da Bíblia que diz: depois do pecado, vocês pagaram um preço alto do pecado. 2 preços bem altos. Dor do parto, um preço alto. E outra dor também, eu posso dizer assim: o seu desejo será para o teu marido. Não significa que vocês seriam menores. Não é isso. É pior. É pior. Não significa que vocês vão ser inferiores ao seu marido e ter que mandar em você. Não, é pior. É pior. É um negócio que tem no coração de vocês que a gente não compreende muito. É uma necessidade de ter marido, esposo tão forte que a maioria das mulheres sofrem mais do que os homens quando estão sozinhos. As mulheres sofrem mais sozinhas do que os homens quando estão sozinhos. Impressionante. Nós vamos estar até bem sozinhos. As mulheres têm um pouco de dificuldade. O seu desejo, ela tem algo que ela precisa desse amor mais forte, um amor respeitoso, lógico, do homem, do seu marido. Mas vamos continuar, eu tenho pouco tempo aqui. Algo estava faltando, e Deus deu para ele a adjutora,
essa explicação toda para a gente entender o contexto. E criou uma mulher maravilhosa, sublime, uma bênção de Deus. Mas também quando vai para o lado errado, o negócio fica terrível. Porque as mulheres têm um poder que elas não sabem. Eu vou falar baixinho para elas, tá bom? Vai ficar tranquilo com isso. Elas têm um poder muito grande. E algumas delas, se soubessem usar esse poder que Deus concedeu, a sua influência no seu marido, e é grande. Elas fariam dos seus maridos os melhores homens para Deus. E vice-versa também, os homens podem ajudar bastante, né? Após uma guerra, olha que interessante, irmãos. Após uma guerra grande, uma guerra normal que já aconteceu no nosso planeta, quando a população masculina foi dizimada, né? Algo maravilhoso aconteceu. Sabe que nunca tem muitas mulheres para os homens. Já equilibrou de novo. Houve um tempo que havia 10 mulheres para cada homem. Já caiu esse número. Não fiquem dando felizes não, homens. Não que você só pode para mim. Então, tinha 10 por 1. Já caiu esse número. Está com volta de 3 a 4 para 1. E vai cair mais. Por quê? Porque Deus, eles fazem um trabalho de equilíbrio impressionante. Isso acontece, é um milagre. Isso não estou falando, não é de orelha não, viu? Isso é pesquisa mundial. Uma pesquisa que foi feita depois das guerras, quando os homens são dizimados, né? A percentagem elevada de bebês masculinos aumentou muito para poder compensar. Deus até nisso se preocupa. Isso é uma pesquisa, não é história não. É uma pesquisa profunda. Então as mulheres não precisam ficar preocupadas não, porque essa história de 10 por 1, não está mais assim, vai cair um pouquinho mais. Tá? Deus faz isso, é um equilíbrio. Um estudo muito interessante que é feito até na ONU, falando sobre isso também. Então eu queria dizer uma coisa para vocês: é um equilíbrio que foi restaurado. E uma coisa interessante, para nós seres humanos, para blindar o casamento, eu preciso ter as coisas muito bem fechadas dentro de casa no seguinte ponto: eu preciso viver uma religião prática. E vou dizer uma coisa para vocês. Já nos anos que vocês estão aqui, nessa igreja de Ribeirão Preto, quantos oradores, quantos pastores já falaram sobre o culto da família, ou o culto do lar? Já falaram muito, vocês sabem que eles falam direto sobre isso também, eles vivem sobre isso. Eu escutei uma frase, eles não perceberam que naquela frase eu fiquei muito feliz com eles. Sabe uma frase que vocês soltaram lá dentro, assim, por cima? Bem, aquele hino que a gente canta no nosso culto. Eu já fiquei feliz. Vocês soltaram essa frase conversando com o outro ali. Bem aquele hino que nós cantamos no nosso culto. E todos felizes. Eles fazem tudo. Por incrível que pareça, irmãos, eu quero dizer um testemunho para vocês. Ou falar, ou comentar. O culto familiar faz tremendos milagres dentro da nossa casa. Há uma autora, Stormy Smartian, excelente autora na área de família. Ela diz o seguinte, que façam o culto em família todos os dias, que vocês verão os milagres acontecerem. Os problemas que vocês têm de relacionamento com os filhos, entre os pais, pode ser até problemas de drogas ou coisas horríveis que estão acontecendo na sua casa, mas comece fazendo tudo e vocês verão os milagres. É verdade. Impressionante. Mas Deus, e eu estou fazendo de manhã e à noite, mas levando a sério mesmo. E as coisas começaram a ficar diferentes dentro da minha casa. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque para blindar o lar, a primeira blindagem está na parte religiosa. Eu necessito, eu preciso, como a respiração da minha alma, de Deus da minha casa, do Senhor da casa. Mas pastor, minha casa está um inferno, está enrolado, está com vários problemas. Eu sei, irmãos, porque a gente percebe até, nós passamos por dificuldades também. Irmãos, vamos nos ajoelhar mais, vamos fazer o nosso culto. Fale de Deus, leia uma pequena meditação, algo pequeno, mas faça o culto, dedique o seu filho, sua filha, você. Quando você chega na sua casa, você chega, eu chego invariavelmente sempre tarde. Eu viajo muito, acabou de falar lá, o meu discípulo é muito longo, e é mesmo, muito longe.
Eu chego tarde. Não sei se meus filhos percebem isso. Um deles está aqui hoje. Toda noite que eu chego, eu me ajoelho na cama do mais velho, na cama não, do lado, na cama do mais novo, ali do lado, com a minha esposa, e eu tenho um ritual. O ritual é oração por eles, e depois eu passo a mão na cabecinha deles. Não sei se eles já perceberam isso. E eu peço a Deus por eles. E os cultos de manhã, nós vamos blindar, nós não tem como. A outra blindagem do casamento está relacionada à comunicação. Mas não é só comunicação de falar, não é só comunicação, é comunicação sexual, comunicação espiritual, comunicação amor profundo. Observe sua esposa, observe seus filhos, observe seu esposo. Veja alguma necessidade que você pode ajudar e ajude. Um sorriso, um alento, um abraço. Como ajuda, irmãos? Como ajuda? Há um passado não tão recente, minha esposa sabe disso, ela passou por muitas dificuldades, perdeu assim aceleradamente irmãos queridos da família, irmãos mesmo carnais, e outros probleminhas da família dela, e ela caiu em depressão alguns anos atrás. Maria Júlia. Pela primeira vez, irmãos, eu vi o voto. A Júlia sempre foi saudável, mas foi a primeira vez. Eu vi a importância do voto na saúde ou não. Ela estava sem saúde ou não. E a depressão, ela arrasa qualquer ser humano. A postura do homem, a postura do companheiro, a postura da pessoa que ela confiou, faz muita diferença. Foi isso, irmãos, que tirou a Júlia daquele buraco que era a depressão, e pela graça de Deus, todos os dias eu agradeço ao meu Senhor. Obrigado, Jesus, porque a Júlia voltou. Já tem 4 a 5 anos que a Júlia nunca mais teve essa dificuldade. Se curou dessa maldita e terrível depressão. Mas se a príncipe hoje, as mulheres são as que mais passam por depressão. Os homens é bem menos. Então, homens, se você tem alguém deprimido na sua casa, sua esposa está, seja o melhor. Olha a Deus. Dê um sorriso, um abraço, ajude, não critique nunca. Tente ajudá-la, porque é uma doença. Não é fácil. Para nós homens é mais fácil, porque nós não temos muitos problemas com a depressão. Nós temos, mas não tanto. Nossa estrutura é diferente. As mulheres são mais sensíveis. Elas precisam de nós. Ali pela primeira vez. E depois dessa depressão, sabe o que causou nela? Uma mulher que sempre trabalhou com saúde, irmãos. Acabei de falar agora. Uma mulher sempre com saúde. Referência na paulistana. 3 referências na paulistana. Elisa Biasi, a professora Eunice Vidal, Maria Júlia. Saúde. Me pega um câncer de estômago. Foi difícil para ela de novo, mas ela não caiu em depressão, graças a Deus. Há 2 anos atrás. E eu disse para ela uma frase que eu vi na Bíblia, porque ela comentou comigo. Eu quero que vocês vejam a prática, irmãos, do que é o dia a dia, para vocês darem força para as suas companheiras e companheiros. Porque nós homens também precisamos. E eu sei quanto a Júlia me ajudou. Fátima é uma pessoa de ministério. A Júlia também. Ela sabe o que os maridos passam. Estou mentindo? E o seu trabalho para sustentar o seu marido não é grande? É enorme. Eu sei disso. Nós devemos para vocês. No céu, vai ser muito bonito o céu com as mulheres dos pastores. Aquelas verdadeiras. Irmãos, sempre tem que não vai lembrar. Pode ser esposa de pastor, pode ser pastor também. Estou falando, sempre tem aqueles que tem paciência. Sempre tem. Sempre tem. Não adianta, não adianta.
Eu vou iludir vocês? Não posso. Sou um ser humano. Mas como é importante. E nessa hora, irmãos, ela fez uma pergunta para mim, Valdir, mas eu vivi sempre os princípios, eu preguei sempre os princípios. Valdir, agora você não é mais. Essa frase é terrível, que nós já ouvimos isso da nossa esposa. Valdir, agora eu falo com você como esposo, como pastor. Aí eu caí embaixo. Porque é duro. Como pastor, você é o meu pastor. Eu, Valdir, você não abandonou minha vida, meu pastor. Por que isso aconteceu? Eu dei a seguinte resposta. E ela falou, ela deu um testemunho na igreja com essa resposta, eu não sabia que tinha ajudado tanto. Ela disse assim, Valdir, eu disse assim, Júnior, é para que se manifestasse a glória de Deus em você. Deus irá curar. É para que você saiba como o pecado faz mal para nós. Mesmo você sendo fiel, mesmo você sendo firme nesses princípios, veja o poder do mal em nossas vidas, mas é para a manifestação da glória de Deus. Acredito que essa frase curou minha esposa. Curou, irmão. Está curada desse maldito câncer. Está curada. E ela diz, o testemunho dela é fortíssimo, porque ela fala nos cursos de saúde sobre isso, e diz que a palavra de Deus realmente tem poder para blindar então o casamento, irmãos. Precisamos uns dos outros no verdadeiro amor, porque nessa hora que o voto, há um filme chamado Compromisso Precioso. Quem conhece esse filme? Levanta a mão, por favor. Poucos, né? Levanta a mão bem alto, só para ver. Compromisso Precioso. Ai, amém. Tem poucos. Esse livro, irmãos, fala. Eu acho impressionante quando o marido, né? A mulher está numa situação difícil de saúde, não tem mais a mente, não volta mais, porque é mal de Alzheimer. E ele, vocês se lembram quando ele recita o voto? E ele viveu, e a tentação que ele passa, ele suporta. Que filme, não? Que passa. Eu choro toda vez que eu vejo. De ver a fidelidade daquele marido de John. Quando ele fala o voto, eu pedi isso, irmãos, quando minha esposa ficou doente. Agora está curada. Graças a Deus está bem. Amém, queridos. E que eu não fico bem também, não. E eu vi o que é o voto. A blindagem que o voto coloca no casamento. E as tentações que nós passamos, como esposo, como esposa, as dificuldades. Já estou terminando agora, irmãos, partindo para os finalmente aqui. Olha que interessante, é um texto de um livro aqui que eu separei para vocês, eu queria ler, falando aí da sua parte física do casamento, né? Olha que interessante. O marido e a esposa devem esperar em suas relações sexuais proporcionem um período intensamente agradável para ambos. Olha que lindo isso aqui. Entretanto, embora seja um paradoxo, o segredo desse relacionamento, dessa união que Deus nos deu, é a aceitação total do relacionamento tal como é, como Deus deu. Não inventar, mesmo com algumas falhas e decepções. Que texto! Nem sempre se consegue um relacionamento, às vezes. Às vezes, relacionamento de conversa, às vezes mesmo uma parte sexual. Às vezes tem dificuldades. Mas saibamos lidar com isso com amor. Porque o pecado está aí. É isso que eu quis mostrar. É o que a Júlia foi fiel o tempo todo, e no entanto teve dificuldades lá com a saúde, irmãos. Então, mesmo um bom casamento, ele passa por dificuldades. Não pensem em vocês, irmãos, que os melhores pastores, os melhores anciãos não passam por dificuldades no lar. Passam sim. E eu estou falando porque eu fui no departamental de lar e família muitos anos. E a minha família também luta e passa por dificuldades. Mas a maneira que Deus me deu a vitória é o que eu quero passar a vocês. Esse é o segredo. Não é um super-homem, uma super-família. Não é uma super-mulher, a Júlia, um super-Éber que está aqui e um super-Caleb. Não somos. Mas há um super-Deus maravilhoso que faz a blindagem do lar, meu Pai, que faz o fecho final. Amém. Que nos ajuda
Porque não há, irmãos,